Como é que se implementa essa cultura? Como é que perpassa, como é que sai lá de cima e vai penetrando? Exatamente. Boa tarde, direto da Gigante Concórdia. Começamos a nossa segunda tarde aqui no HJ Conference 2022, evento que reúne mais de 200 palestrantes, milhares de pessoas para um propósito melhor, desenvolver a sociedade, ter negócios melhores, trocar ideias sobre pessoas. E aqui nesse sofá a gente tem recebido pessoas incríveis e inspiradoras, que é o propósito do Conversas Inspiradoras. E o nosso bate-papo, vocês sabem como é que é. É aquele cafezinho de 20, 30 minutos, que a gente bate aquele papo solto, aquele papo fluido, e a gente vai deixar essa coisa acontecer para que vocês se sintam parte desse evento e próximo dessas pessoas que tanto o inspiram. E o nosso jogo aqui de apresentação, ela não é tão formal. A gente meio que quebra protocolos. Quem está aqui se apresenta. Então, eu tenho duas pessoas especiais ao meu lado aqui. Eu vou começar pela minha ponta ali, direita. Não sei, time sem histórias, mas para mim eu sou São Paulino. Em São Paulo eu sou São Paulino. Eu morava em São Paulo nessa época aí. Você lembra dessa época aí? Sim. Essa época é fantástica. Sim. Então, vou jogar meu Miller, meu ponta direita. Conta para mim, quem é professor Dado Schneider? Oi, pessoal. Eu já fiz de tudo. Eu sou professor a vida toda. Eu fui publicitário naquela época de ouro da publicidade. Depois eu fui executivo de marketing. Casualmente, fui eu que criei o nome da marca Claro. Então, eu fui executivo de marketing da Claro. Simples, hein? Que campeão você foi, hein? A palavra Claro saiu da minha cabeça. E não tinha nem oi nem vivo, tá? Foi a primeira palavra soltinha, porque tudo era com, tel, BCP, ATL, né? E depois eu fui ser consultor da Claro, consultor de outras empresas na área de comunicação. E não digo marketing, eu digo na área de comunicação. Porque todo cara de comunicação acha que é cara de marketing. Não, é na área de comunicação. São coisas distintas. E eu sempre fui aquele cara que apresentava trabalho na sala de aula, né? O trabalho era ruim, a apresentação era boa. Eu apresentava bem as campanhas como publicitário, eu apresentava bem os meus projetos de consultor. E aí eu digo assim, pô, se eu sou um bom professor, e será que eu não posso ganhar dinheiro dando palestra? Então eu sou um pesquisador que dá palestras hoje. Resumindo, é isso que eu sou. Já faz quase 15 anos que eu pesquiso e palestro a respeito das coisas que eu pesquiso. Que incrível. E agora, a minha ponta esquerda, na época que eu tô falando Vocês são jovens, não viram, né? Eu falei do Miller, vou falar da minha ponta esquerda aqui, o Sidney, que era o 11 do São Paulo, excelente. Ele deve estar falando, que cara doido, né? Quem é você, Peroni? Conta aqui pra gente. Não sou ponta esquerda. Não. Sou mais Renato Portaluppi, assim. Esse é bom, hein? Esse é bom, hein? Sabe- Desculpa, Olha a camisa ali. desculpa, Dado. Mas é tricolor, mas é tricolor. tricolor. Sou mais Renatinho. Jogou muita bola, hein? É. Mamãe. Mas tá bom, nós tivemos alguns pontas esquerdas boas, né? Tivemos o Éder. Uau. Olha onde é que eu fui, hein? Você E, foi onde? e posso me entregar por isso também, né? Não, você pesquisou. Faz parte, né? Faz parte. Mas assim como Dado, a gente é de uma geração, acredito, de uma geração contemporânea, né? Uhum. Já fiz muita coisa também, né? E nos últimos 22 anos eu tenho como executivo, CEO de organizações e nesse tempo acabei focando muito, me especializando muito em governança corporativa. E é o que eu estou atuando hoje. Não sou um palestrante, né? Eu contribuo com aquela experiência que eu adquiri ao longo desse tempo, como executivo, compartilhando essas experiências, esses cases, essas vivências, as angústias, Dado, que a gente vivencia no dia a dia. E atualmente eu atuo, né, com consultoria, atuo em conselhos, né? Sou conselheiro de algumas empresas e principalmente, né, nessa pegada, vamos dizer assim, mais de organizações de terceiro setor. Então o meu foco foi, nesses últimos 22 anos, organizações de terceiro setor. Legal. Que é, né, algo que a gente ouve muito aí, ainda bastante, no Brasil, ainda bastante não profissionalizado. Sim. Mas, no contexto mundial, nós temos um caminho muito grande a ser percorrido, principalmente sobre o aspecto de governança, a aprender com o que está sendo feito no mundo, né? Então, eu já fiz bastante coisa, só não joguei futebol.
E eu joguei, tá? Isso não joguei. Você Eu jogou? joguei Eu era muito ruim, e Davi. eu não... Era Eu muito vou dizer assim, ó, eu era um baita centroavante, cara. É mesmo? Assim, ó, eu tenho 1,77, mas eu jogava basquete. Então eu pulava muito alto. Tua impulsão era E isso. aí eu entrava em campo, jogo de campo, eu joguei campeonato de vários, assim, quase amador, kid, assim mesmo. E aí eu entrava, o zagueiro tinha 1,90 m, olhava pra mim, barbada, entendeu? E aí eu tinha esqueminha Ganhava com todos. os meus alas lá, que antes chamava lateral, né? Chuveirinho pra área e eu pimba, cara, de cabeça. Pulava mais que o cara, eu era leve, né? Literalmente uma cabeça brilhante, né? E aí, Cabeça cara, brilhante, quem exato. jogou brilhante. comigo vai lembrar. Eu tava em campo, pelo menos um gol eu fazia, cara. Então, assim, eu sou. Cabecinha brilhante. O papo aqui deveria ter sido com o Cafu junto, hein? Ah, eu acho que sim. Não, cai pra dentro, Denis. Cai pra dentro. Denis. Vai chegando, Denis. E fazia gol de cabeça, cara. Fazia muito gol de cabeça. Legal. Futebol, não, tem que participar. É papo de tricolores. E eu posso continuar a falar uma coisa que eu falo em todas as aulas, que é o seguinte. Jogo de várzea é assim, tem 2 times, tá? E cada um quer mostrar que é mais macho que o outro. Então é pontapé pra tudo que é lado. Não, Várzea é pegar. Não, enquanto tá 0-0. Aí, quando tá 1-0, o time que tá perdendo tem que ter uma estratégia e o time que tem que tá ganhando tem que ter uma estratégia pra, né, ou reverter ou manter resultado. Então a minha obsessão como centroavante pra apanhar menos era fazer qualquer gol de xiripa logo. Entendeu? E isso eu sempre. Gol de quê? Gol de xiripa. Que Gol de é um xiripa. gol de Gol de xiripa? xiripa é assim, ó. Faz um gol, pode ser de canela, cara. Qualquer jeito, vale. Gol de Que vale nuca. o gol. O que vai? Gol de Barriga. nuca, gol de barriga, gol de mão. O objetivo sabe? é parar de apanhar. Sabe pra quê? O Aquele objetivo. gol de xiripa. E o objetivo é parar de apanhar. E aí eu peguei isso e levei para as aulas e eu sempre disse para meus alunos, cara, quando tu entra num trabalho assim, tem aquele trabalho grande que tu tem que fazer, mostrar serviço, mas procura um trabalhinho pequeno para Faz um mostrar gol de serviço xiripa. de cara, porque tu diz assim, não, Pra ter uma esse aí já é bom, agora vamos cuidar dos outros, tá? Então eu tinha essa obsessão e até hoje eu sou assim, até para dar palestra, eu preciso fazer um gol de canela logo no início e aí pronto, já Mas conquistou. você sabe que hoje tem até um pessoal que fala das estratégias que você tem que ter vitórias rápidas. É isso. É o gol de Porque xiripa. senão É o gol de aquela xiripa. curva- É o gol de xiripa. A hora que o pessoal isso. falar é o gol de xiripa, fechou. Entendeu? Já deu nova Pode regra. ser de mão, de canela, mas se tu marca um gol, aí o cara diz assim, agora o compliance vai encher o saco daquele outro cara, esse aqui é bom, entendeu? Tira Mas, esse aqui. opa, você pega o mercado nas palestras mesmo, isso é fundamental. É. Por que fala que tem que abrir bem? Exatamente por isso. Porque Quebra, a tá? lógica é a mesma, né? Pra ganhar atenção, ó. Tá bom, ganha meu respeito a partir de agora. Parar de apanhar. Parar de apanhar. Estrategistas, viu? Sabe que esse lance do chip é interessante porque a startup tem isso. Ou seja, a startup tem que fazer gol de chip o tempo todo para conseguir fazer o golaço. Sim. É, Então isso aí. ela tem Exato. que, entende? Traduzindo para um ambiente mais sim, sim, startupeiro. Quer chegar no IPO lá, ela tem que fazer um golzinho de Mas xiripa. quantos gols de xiripas eles fizeram? Exatamente. Então não importa se o gol é de canela, é de peito, entendeu? O que tá valendo é o golzinho de xiripa que tá pontuando. E vou pegar- Quando vai pro IPO, aí, cara, Aí é é outra clássico, pancada. né? Vou pegar uma frase que eu ouvi do Nizam na sala de reunião, tá? Eu trabalhava com o Nizam na DM9 e ele disse assim, é melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca. Eu adoro. Essa frase é sensacional, porque ela serve na noite, inclusive. Não, cara, aproximadamente É já. agora, exatamente. Boa. Essa é sensacional. Perfeito. E sabe qual que é o tema que a gente vai falar aqui hoje, Denis? É. A gente vai falar sobre perpetuidade das organizações ou então da carreira. Porque a gente tem. Coisa boa. Ó, não são o caso dos dois, mas eu conheço amigos que trabalham na área de comunicação, ou então trabalham na área de comportamento. E pessoas falam assim: puta, mas esses caras aí da governança são chato pra caramba, hein? Aí vem o cara da governança e fala assim: puta merda, mas esses caras do comportamento estão me dando muito trabalho. Segue a regrinha aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá ajeitadinho, diretriz e tal. E aí nós vamos botar os dois pra bater papo, pra eles ver quem faz mais gol de xiripa. Mas nós temos uma conexão, né? Ah, é? E qual é a conexão? Para você que não está ouvindo, Uma conexão Wi-Fi? para você que não está ouvindo, Peroni e eu somos carecas. E nós temos uma conexão wireless. Já. Ou seja, ela é sem fios. Rola uma conexão quando acontece esse encontro, né? Espetáculo, espetáculo. Então a gente vai falar isso, porque no fim das contas a gente quer saber
tem muitos desafios para fazer a coisa acontecer, para perpetuar, para manter em ordem. Onde, na percepção de vocês, está o maior desafio das organizações de hoje, seja para governança, seja de comportamento? Quer falar? Eu apontei para o dado, porque eu acho que o dado tem algo interessante que aqui em off, no preâmbulo, aqui a gente estava falando, o dado tocou num assunto interessante, que é comportamento. Comportamento são pessoas também. E talvez o grande desafio das organizações hoje, efetivamente, seja pessoas. É uma mudança de cultura que há de se fazer e que envolve especificamente pessoas. A organização é um organismo vivo, dinâmico. Na raiz da palavra, organização. Então, pessoas é que efetivamente, na minha percepção, é o maior desafio. Inclusive, desse desafio de pessoas, você desencadeia uma série de outros, que é o aspecto de gestão, o aspecto da própria governança em si, que é a governabilidade da organização, do negócio. Tem que ser administrável, tem que ser possível de entender e coordenar o andamento. Não basta a gente falar de resultado somente, não basta a gente falar somente... A gente já viveu a época do só resultado. Não, a gente já viveu a era do resultado, né? Não interessa, o que interessa é número no final. Já viveu a era da obsessão do processo também. Agora vem a era das pessoas. Eu só gosto de fazer um alerta aqui. Tem um monte de gente que fala que o importante são as pessoas. Tu conhece vários. É bonito. Que é bonito. É lindo. Mas elas não conhecem pessoas, elas não vão lá falar. Eu adoro dizer assim, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém, aqui embaixo as leis são diferentes. Tem que ir lá pesquisar e conversar com a veinha, para ver se a veinha tá entendendo. Porque o cara fala stakeholders e acha que a veinha lá, né, da classe D, que vive com a pensão do marido, a viúva, ela vai entender o cara falando de stakeholders. Não, ó. Tem que falar a linguagem da veinha. Tem que ir lá falar tá com vivendo, tá? Tem que ir lá falar com ela. Inclusive, fazendo um elogio aqui pro Dado. O Dado contou uma vez, né, que ele faz sempre estágio em empresas até hoje, né, fazendo estágios e participa de eventos, tipo como a Campus Party. Não só vai lá para palestrar, mas vai lá, acampa lá. Por quê? Pô, vou falar de inovação e não tô enxergando, não tô vendo isso. Então, assim, isso, né? Mas o que tem, né, Peroni, gente de pessoa... o importante são as pessoas, né? Mas assim, mas não conhece pessoas. Não. E aí não se relaciona com eles. Não se relaciona. É como fazer planejamento, né? A coisa mais linda você vê na entrada imponente de uma organização, você vê quadros, missão, visão, valor, propósito, né? Design maravilhoso, envolvente, conectado com o negócio, com o core da empresa. Mas aí, como é que aí você vai investigar isso dentro de um processo de governança? Você vai investigar como é que chegou aquilo lá. É top-down. E o Zezinho lá? Qual é a participação dele nesse negócio? É mais do que isso. Será que o Zezinho realmente utiliza aquelas... Ele acredita naquelas diretrizes não para tomar nem conhece. Eu tenho um exemplo, pueril para dar. Eu fui num... Não, peraí, você vai precisar... Esse dialeto é ótimo. O exemplo como? Um exemplo pueril, assim, prosaico, simplinho. Simplório. O nome é um dicionário. É o esdrúxulo vernáculo de Erno. Isso. Um exemplo simples. Eu fui num laboratório de exames, fazer exame de sangue. Sim. E eu não sei por que aquela pessoa era sábado de manhã. Eu também trabalho sábado, também trabalho domingo. Acho que a pessoa não estava afim de trabalhar. Ela me tratou tão mal, mas foi engraçado porque tinha assim o balcão, eu de um lado, ela de outro, e do nosso lado tinha a parede e tinha missão, visão e valor. Cara, eu fiz, você que está apenas ouvindo não vai, mas quem está me vendo vai entender. Eu olhei para ela, olhei pro cartaz, olhei para ela de novo, olhei pro cartaz, fiz um acting, assim, fiz um mise-en-scène, né? Tô te mostrando. E aí eu olhei para ela e disse assim, você já leu o que tá aqui? E ela ficou mais ainda pé da vida, porque ela não era nada daquilo. Então, pra que botar aquilo na parede? Que blá, blá, blá. Quantas horas de reunião geraram aquela porcaria que tá na parede se não chegou nela, cara? É isso aí. Na ponta que toca o cliente. E aí é cultura. E como é que se implementa essa cultura? Como é que perpassa? Como é que sai lá de cima e vai penetrando? Exatamente. E essa pergunta, será que ela é feita nos boards, nos conselhos? Não. Hoje existe um grande desafio, por exemplo, um grande desafio nos conselhos,
que é a avaliação do conselheiro. A maioria dos conselhos não desenvolve avaliação dos conselheiros. Por que não desenvolve avaliação dos conselheiros? Porque é algo inatingível o conselheiro, é um ser supremo que está dentro de uma Mas o conselho redoma ele tem um papel numa organização. Tem. Mas e por que o conselheiro não pode ser avaliado? Mas deve, por seu papel desempenhado. Exatamente. Então isso é cultura. Ainda assim, ó, você avança um passo na cultura de implementação do processo de governança com estruturação de conselho de administração, conselho consultivo, etc e tal, mas você não avança no processo de que tem que construir uma cultura uniforme da base da organização ao topo da organização. Entende? Aí fica difícil quando você implementa uma política nova, uma estratégia nova para a organização, o Zezinho, a tiazinha lá, o Pedro, o Paulo, conectar com aquilo que está sendo proposto pela organização, porque ele não entende aquilo. Denis, eu não vou rasgar uma seda, mas assim, passando para você, e eu vou dar um testemunho aqui. Eu conheço algumas pessoas da Polo. Você, que é o fundador e idealizador, e eu conheço pessoas que atendem os palestrantes, pessoas que comercializam, e eu vejo neles um sentimento muito próximo ao que você traz. Aqui você atribui isso. Isso é planejado, isso é nativo. E a mesma pergunta depois eu vou fazer para vocês. Quanto mais a organização cresce, será que a gente consegue emprestar esse sentimento do criador para todos que estão ali? Agora, primeiro você. É engraçado, né, responder isso, porque parece uma pergunta tão estranha, né? Porque parece, na minha visão, parece que não tem outro jeito, cara. Tipo, não sei se a resposta é essa, porque é nativo, porque faz parte. Mas é assim, não é uma coisa pensada, não é uma coisa pensada. Eu acho que é exemplo. É o que vocês perguntaram antes. Acho que esse tipo de cultura nasce no board? Não nasce, que é exemplo. Então, o que você está falando, o que você está fazendo e está cobrando de todo mundo. Primeiro, contratando pessoas que estejam alinhadas com a cultura, ou que pensem igual. Não é pela área técnica, né? Então, contrata a pessoa certa e os exemplos são dados. Eu acho que, tipo, não tem muito pra onde ir. Agora, tudo bem, a gente tá falando de uma empresa que tem uma equipe pequena ainda. A gente tem 35, 32 funcionários hoje. Então, é muito pequeno. Conseguiria fazer a mesma coisa com 3 mil? Não sei te responder, mas provavelmente sim. Eu acho que assim, a lógica é a mesma. São pessoas replicando o mesmo exemplo dentro de uma organização. Eu lembrei até de uma vez conversando com o Rony Bueno, que é um lá atrás dos Netshoes, dos cofundadores da Netshoes, que fez o crescimento exponencial da Netshoes, hoje é o fundador da Orgânica, né, aceleradora, e ele fala isso, né, que as pessoas querem saber como a Netshoes saiu de vender, sei lá, R$1.000 a vender 10 milhões, 10 bilhões, né, mas ninguém pergunta como é que saiu de 5 funcionários para 3 mil, que é muito mais difícil, é como que responde a primeira. Consegui colocar 3 mil pessoas lá, né? E ele conta uma história, inclusive, de um caso que aconteceu lá dentro, que mostra muito isso, né? De um dia, uma pessoa ligar lá, reclamando, porque tinha comprado uma bicicleta e não tinha chegado, não tinha recebido ainda. E aí, a pessoa que atendeu, o atendente, cara, lá da ponta, foi lá, olhou e falou, pô, realmente deu um problema com a transportadora, peço desculpas, mas está sendo enviado, segunda-feira você vai receber. Aí a pessoa falou, não posso, eu comprei a bicicleta porque é aniversário da minha filha. É o presente dela no final de semana. Não posso entregar na segunda. Eu preciso da bicicleta. Aí o atendente falou, cara, mas não tem como mandar, não tem como entregar na transportadora, não vai dar tempo de chegar e tal. O atendente falou assim, deixa que eu vou resolver. Ele viu onde era o endereço, saiu, foi no estoque, pegou uma bicicleta, pôs no carro dele, levou e entregou pra pessoa. Isso aí. E aí ele volta. Aí o Rony comenta, né, cara, em muitas empresas, essa pessoa seria demitida. Claro. Porque ela largou o posto. Largou o posto dela. Como você foi no estoque e pegou uma bicicleta? Você não pode fazer, não tem autorização pra isso e tal. Não conversou com o supervisor. Não conversou com. Exatamente. Mas falou, cara, mas isso é cultura que tá ali dentro, cara. Eu acho que é isso. Essa tua fala me reporta. E aí eu ouso fazer uma afirmação que é possível. Porque. Vou pegar um pouquinho assim, ó. O que a Disney faz? O que a Apple faz? O que a Harley faz? Uhum. Tu cria uma legião, entendeu? De cultura, aquela organização, aquele propósito, aquela legenda, né?
Então você passa a atuar dentro das pessoas. Eu acho que é isso que falta. O empreendedor ele tem que começar a perceber e estudar as pessoas no sentido de como eu vou entrar nessas pessoas, não só no cliente, como eu vou vender para esse consumidor, como é que eu vou entrar nesse consumidor. Isso é fantástico, o dado aqui é papa, né? Nessa questão. Mas da porta para dentro, como que eu vou fazer para manter o meu time, entendeu? Empregado, com engajamento, com dedicação, com aquele envolvimento da cultura da organização. Muitas vezes o time sequer conhece a história do empreendedor. E só aí gera uma base de construção de cultura absurda. Entende? De valores, de princípios. Mas precisa ser comunicado sem egocentrismo. Ó, o Peroni tá falando uma coisa que eu agora eu praticamente não dou mais consultoria, né? Ainda voltarei, mas por enquanto eu tô focado em palestra. Mas assim, quando eu era consultor, eu dava consultoria para uma determinada empresa que já tinha se profissionalizado, né? E eu perguntava assim, o fundador ainda está vivo? Ah, sim, ele mora lá no sítio, não sei o que, ele tá com 92 anos. Eu posso visitar ele? Cara, eu ia visitar o fundador. Primeiro que ninguém mais dá bola pro velho, tá? Todos estão lá mamando naquele troço que o velho construiu lá, né? E eu sentava pra conversar. Cara, a solução de metade dos problemas que os caras tinham tinha uma explicação lá no DNA. E eu falava com o velho, e eu dizia assim, olha só, eu vou sugerir tal coisa. Eles, faça isso, meu filho. Bom, cara, eu sugeria as coisas, os caras implementavam, dava resultado, diziam pra mim, pô, você é gênio. Não, cara, a resposta tá lá no velho, tá dentro de casa, cara. Não pode contar o segredo. Foi antropologia. Sabe assim, claro que não é simplista essa brincadeira. Mas, cara, Simplista não, mas eu acho que ela é fantástica. Fantástico. Quer ver, ó, a Claro, ela começou no sul, no Rio Grande do Sul, tá? E ela foi uma empresa canadense. Eles tinham uma outra cultura. Depois ela virou uma mega empresa, virou mexicana, mas quando ela foi canadense, a gente tinha que vender os valores da empresa e eu construí. É acrônimo ou acróstico? Aquele que fala as letras? Acrônimo. Era assim, comprometida, ligada, amigável, realizador e otimista, tá? Comprometida, claro, tá? Sabe onde é que eu botei? Eu botei no mictório e no troninho, tá? E ali você tinha uma atenção dedicada. No mictório, na altura da leitura do mictório, onde a pessoa pega o sabonete para lavar as mãos e sentadinho no trono, ou sentadinha no trono, com a porta fechada ali, em letra bem grande. Cara, em uma semana, se perguntasse para qualquer pessoa os princípios da marca, cara, eu já sugeri isso para umas 500 empresas. 2 colocarem em prática. E funciona, cara. Funciona. O difícil é ser simples, hein? É que nem aquele bilhetinho que a pessoa lê no avião, assim. O cara não levou nada para ler no avião. Aí tem uma plaquinha. O cara lê 200 vezes. Desculpa. Imagina, vai. Mas o Dado falou um negócio interessante que tanto da governança, a gente trabalha com uma vertical que é o compliance, né? Sim. A conformidade. Sim. Aí há uma insistência. O Brasil ele já é sobrecarregado de norma. Né? Haja vista a nossa Constituição, que ela é repleta de lei. É mais lei do que a gente possa ler e conhecer. A gente não, o brasileiro não consegue, é humanamente impossível você dominar o arcabouço normativo brasileiro. Além de ser um burlador, né? Se a gente entrar nessa, nós vamos. Mas o que eu queria falar com isso? Só para isso. Quanto mais simples for a tradução da regra ou da essência do conceito, mais impregna facilmente, mais é introspectado. Então, aí, consequência disso, mais inconformidade você vai estar e o time vai estar. Aí cá entre nós, a democratização não é ser legal. Sabe o que é democratização? É ser fácil. É ser eficiente. Simples. Mas nós estamos vivendo a era do tem que ser legal. Não é tem que ser legal, tem que ser claro, tem que ser objetivo, tem que ser E outra coisa que as pessoas acharem que os outros pensam como elas, então elas usam um termo que as outras não captam.
Não vou entender. E agora tu falou um outro. Como uma coisa flui, né? Esse papo é. Quantas horas tem o podcast? Pois é. Não, o Dado tem que subir no palco daqui a pouco, a gente vai ter que parar antes, né? Agora eu vou ficar, né? Eu ia chegar ao ponto do show, etc. Não tem. Olha Até alguém mandar parar aqui, né? O ponto interessante disso é quando você chega num ponto em que as pessoas começam a se preocupar excessivamente com o que os outros pensam. E deixa, né, de compreender. E aí a empresa bota lá assim, um dos valores da empresa, empatia. Explique-me. Isso é das piadas. Não é verdade? Não é verdade? Empatia que nem honestidade, tu não tem que botar. Sabe? Não tem, Honestidade, cara. Cara, se um cara pensar diferente de mim, eu tô sendo empático com ele ou não? E eu discordar com ele? Ou ele discordar comigo? É perspectiva diferente. Falou agora perspectiva, por isso que eu peguei esse gancho. É perspectiva diferente. E se a gente fala em heterogeneia e diversidade, a divergência vai acontecer. Ou vai existir. Vai existir. Ponto. Por que as cidades mais fantásticas do mundo são justamente as cidades que têm mais diversidade? É Por que verdade. Londres é o que é? É Por que verdade. Nova York é o que é? Por que o Rio de Janeiro é o que é? Por que São Paulo é o que é? Porque tem gente pensando diferente do que jeito, cara. E deram um jeito de se entender. E todo dia ela te causa um arrepio diferente, porque ela não é tão viva. previsível Ela é quanto a viva. gente imagina. E essa Camadas, imprevisibilidade complexidade. do mundo é um troço muito interessante isso, né? Porque a gente vem de um encaixotamento de um mundo tradicional. Nas gavetinhas, tudo na gavetinha. E a gente está num mundo que a gente tem que ter habilidades, as soft skills, para você poder justamente lidar com isso. Mas o Peroni tem que estar disposto. Eu acho que eu acho que um dos maiores desafios é que o pessoal não está disposto a esse novo. Aí, cara, topar. Não, manda aí, vamos ver qual que é. O pessoal quer. Não, não mexe aqui que aqui está organizado. Eu tenho outros desafios. Os seus são mais importantes que o da coletivo. É complicado ter agora a caixinha, hein? Sabe o que eu quero trazer agora um assunto que é interessante? Nós que somos aqui 4 gerações diferentes, né? 24, 26, 28 Eu e 30 sou o anos. mais velho disparado aqui de vocês. Eu tenho 61. Ô, mas tá com uma carinha de 60. Não, brincadeira. Sacanagem. Você tá ótimo. Esse chá que você toma é bom, hein? Paga para ele depois Que ótimo. a moedinha. Faz uma... Corri 1 hora hoje de manhã, né? Ah, é. Sério? Sério. Esse é o chá. Esse Mas chá não é é bom. uma corrida, faz 40 anos que eu corro. Cara, Eu cansei só de imaginar. eu também. 40 Mas olha anos só. correndo. Não. Mas vamos falar É de praticamente um Forrest Gump. Run, Forrest. 40 anos correndo. Run, Dado. Run, Dado. Mas, ô, Dado, e Peroni e Denis, conflito de gerações. Onde vocês trabalham, tem mais de uma geração? É tudo igual? Tem que ter paciência, tem que ter... como é que é isso, lidar com isso no dia a dia? E eu vou começar com o Dado, que é o cara que está estudando comportamento. E se der para falar o projeto que você está fazendo agora, não sei se é timing ainda, mas assim, Vou voar no projeto para responder depois, tá? bora. Eu tenho um grupo chamado Paisdemia, tá? Que a gente está pesquisando os efeitos da pandemia. A gente pesquisou durante a pandemia, está pesquisando os efeitos, porque a pandemia pode ter acabado o confinamento e as máscaras, mas as chagas, as feridas, os traumas é tipo guerra. Nós estamos num pós-guerra. As pessoas estão desequilibradas, desconjuntadas. Vai demorar 10, 15 anos isso aí. Nós estamos pesquisando justamente as crianças e adolescentes que ficaram prejudicados de aprendizado, eles desaprenderam a aprender, e nós vamos mapear essas crianças e adolescentes de todas as classes sociais até chegarem no mercado de trabalho. Porque nós vamos ter que avisar para as empresas com antecedência, olha, daqui 10 anos vai vir um pessoal bem diferente, hein? Daqui 5 anos, olha, daí nós vamos dizer assim, olha, tá chegando esse pessoal. Eu já fiz esse trabalho na época do digital, tá? Eu venho palestrando, tu me conhece, né? Eu venho palestrando. Eu criei um termo chamado digeriatria, né? Digital, geriatria de velho. Eu digo, olha, no futuro seremos todos, querendo ou não, gostando ou não, velhos digitais. Eu falava isso em 2008 e dizia, em 2020. Tá? Então, assim, e isso tem que ser feito tocando ainda no Peroni. Governança é antecipação. Tu não pode esperar o problema surgir para ver como é que tu vai resolver. Tu tem que lidar com uma geração Z
que não tem os mesmos valores que a geração Y, que tá ficando velha, os millennials estão ficando cringe, estão ficando igual a gente, tá? E estão reclamando da geração Z. E quando a gente fala de mesmos valores, não é quer dizer que um é mais valioso que o outro. É que eles são diferentes, eles são, e eu digo assim, eles são feitos de outro material, cara. Porque nós vimos a internet entrar, nós vimos o computador entrar, nós vimos o celular entrar, e quando eles vieram ao mundo já tava tudo isso aí. É óbvio que eles vão ser diferentes em tudo. Tá? Não dá pra ser igual. E aí é o seguinte, para terminar o discurso. A vida inteira a gente tem que se adaptar aos mais velhos, tá? Só que agora nós vamos ter que nos adaptar aos mais jovens, por quê? Porque eles não sonham como é que era a nossa vida. A gente entende o que aconteceu no mundo, as mudanças. Eles não sonham que a gente vivia sem computador. Eles não sonham que a gente vivia sem celular. Não tá no eles repertório deles. Imaginar, eles olham pra mim quando eu faço essa pesquisa e pergunto pra eles, tu imagina a gente trabalhando sem computador? Eles me olham assim com uma cara, parece que eu me sinto Neandertal. Tinha o cara que trazia o leite, batia na porta. Ô, leite! Sabe? Então, assim, eles não imaginam o que é isso. A Marta Gabriel fala uma frase que eu adoro, que ela diz assim, o que pra vocês é história, pra mim é memória. Eu adoro. Tá? Essa frase da Marta é genial. Cara. Espetáculo. É frase genial. Sempre tem que citar a fonte, tá? É da Marta essa frase. Mas assim, a geração Z não sonha como é que era a nossa vida. Então a gente vai ter que explicar. Só que não explicaram pra gente. Mas nós vamos ter que explicar pra eles. Perfeito. E nesse aspecto, quando se fala em governança, o que é governança? É um sistema que você reúne boas práticas para proporcionar a perenidade das empresas. E como é que eu vou gerar perenidade para a empresa se eu não souber o que vem aí? E outro dado, um ponto importantíssimo, sucessão. Nas organizações. Chegamos num ponto importantíssimo. Se a gente fala de gerações, e as empresas... Alguns estão falando que as empresas estão vendo menos, mas a gente começa a ver empresas de quarta geração. O quanto preparadas elas estão para um processo sucessório sadio, que não é o hereditário. Ó, rapidinho. Eu falo muito pro agro, tá? Eu sou muito demandado falar pro agro. E eu senti que a geração Z... Eu comecei... Cara, eu falo aqui, isso eu falo há 15 anos, tá? No mínimo 12 anos. A geração Z é a primeira geração que não veio ao mundo se sentindo na obrigatoriedade de ser sucessor. Eles vieram ao mundo para ser herdeiros. Ponto. Então, assim, se você tem um armazém, não é o seu sobrinho que vai tocar o armazém, seu filho. Contrata um cara para tocar o armazém. A banca de advocacia, ou o campo, ou a produção agrícola, ou a indústria. Não, eles não querem ser. A gente que se sentia na obrigação de suceder alguém na família. Ou imitar um tio. Levar o legado. Ou imitar um padrinho. Mas uma meu madrinha. pai... Quando eu aprendi com meu pai. E aí vem aquele negócio da síndrome de Gabriela. Foi assim, tem que ser assim. Não, tem que. Eles não têm esse. É uma ruptura, cara. Pois é. 90% das organizações empresariais, elas morrem da terceira para a quarta geração. Mas tem exceções, né? São os que sabem fazer, né? Mas aí entra, Dado, eu acho que entra todo esse conjunto, né? De você primeiro ter um fundador, né, um empreendedor que tem essa visão, né, para frente, essa visão de longo alcance, meio Thundercats, assim, né? E segundo, efetivamente, ele trazer essa cultura para dentro da empresa. Vou pegar um exemplo aí, ó. Seu Raul, conseguiu fazer isso? Sim. Seu Randon, sim. Tanto que ele saiu da empresa, montou outra empresa e foi sucesso. Outra empresa, plantando maçã e fazendo vinho. Queijo. E o Randon, hoje em dia, ela tá diversificando. Não, a Randon, hoje é uma das empresas mais inovadoras que eu conheço. Exato. Ela se não reinventa a partir das A próprias. Randon tem espírito de startup, cara. É um gigante do Brasil. Tem espírito, visão, sabe? Velocidade de startup. É esse ponto. Sou fã incondicional. Se o fundador trouxer para dentro da organização esse espírito dele, Aí é legado. Ele Aí não ele- precisa estar mais aí é legado. para estar Não, presente. É isso. e aí assim, ó, tu pode fazer todo o processo que vai haver a sucessão, vai haver a E pode ser herdeiro ou não, pode ser. Tanto faz, né? Tanto faz. Tanto faz, o cara vem comer. O cara incorpora o DNA. Não, né? Entende? E essa é, acho que é a maneira correta. Olha, pessoal, é uma chatice a gente ter que parar para te liberar, dado que você vai ter um palco aqui, mas assim, acho que esse é o espírito do Conversas Inspiradoras, termos um espaço, um porto seguro, que os palestrantes estão sempre girando, viajando. Seguro? Seguro, Falar, gostoso. a ideia aqui era gravar as conversas de bastidor.
que sempre são muito boas, conversas inspiradoras e que não são gravadas. Não, vamos gravar essas E conversas. que aqui que a gente possa se encontrar mais vezes ao longo dessa jornada e ter papos tão bons como esse. Eu estou realmente sentindo de ter que parar essa conversa e vou dizer, aprendi muito com vocês, né, Denise? Muito bom. A sugestão para o próximo e para a próxima edição é Papo de Boteco. Eu gosto Papo desse de também. boteco. Papo Mas cabeça. eu não, Papo de Boteco. Papo cabeça. eu não sei se eu tenho muito Hã? conhecimento. O meu cotovelo Eu quadrado. pensei que ele ia dizer, não sei se eu tenho. Eu pensei que ele ia dizer, não sei se eu. Ali dá um jeito. Não sei se eu tenho pâncreas. Eu achei que ele ia Não aguenta, não dá. Não Se dá. bem que, cara, em 10 anos vai ter pâncreas em 3D. E tá a gente vai tirar, vai botar. Minha aí que esse aqui já tá gasto, não, né? não, Já encomenda. JBS está investindo 400 milhões. Eu posso falar nome aqui, não posso? Pode, Até porque é público. Uhum. JBS está investindo 400 milhões numa unidade dentro do Sapiens Park de Florianópolis para desenvolvimento de educação, de pesquisa, para proteína não animal. É, isso aí. Não, o food tech aí, o mercado de... Então, a gente tem muita coisa ainda. Esse pâncreas, esse fígado. Mas eu acho que essa primeira oportunidade nos deu esse gostinho de já buscar uma segunda oportunidade, estarmos Mas juntos. tem que ser os dois carecas. Não, tem que ser. Não, tem que ter wireless. Tem que ter coisa ver o Warner, tá? Tem que ter conexão wireless, senão não vai, né? Então, queria agradecer imensamente esse papo rico de experiências, de orientações, de fundamentos para que a gente possa ter uma sociedade melhor com pessoas e empresas que tenham governabilidade, mas antes de tudo, que tenham pessoas dentro delas especiais. Obrigado a vocês dois, obrigado, Denis. São conversas inspiradoras aí. Vamos fechar aqui. Seu contato aí, se as pessoas querem achar você, que não sejam os credores. @Eduardo Peroni, LinkedIn. Eduardo Peroni, né? O @EJ Peroni no Instagram. Acha você por lá. Com certeza. Procura redes sociais, procura. Acabei de ouvir de um colega, de um palestrante ali, estou no SPC, estou no Serasa também. Muito bom. E você, professor? O professor sou eu? Tá na tua camiseta aí. O prof. Ó, dado underline Schneider. O underline resolveu o problema. Porque quando eu fui registrar o dado Schneider, já tinha uma alemã lá. E eu botei dado underline. E aí, pra quem não sabe escrever o Schneider, é só botar dado underline, aparece a minha careca e pronto. No Instagram. No Instagram. Clica No no Instagram, careca. no TikTok e no LinkedIn.